tudo começa na nossa família. Você sabe disso já? Já prestou atenção? Então, a nossa live hoje, o tema da nossa live vai ser: você faz igual a tua família? Uma pausa para o gole. E é um tema muito profundo, né? Que eu pretendo trazer outras lives, outros momentos. Estou preparando cursos, imersões, palestras, metodologia nova que está chegando aí, né? Mas é um tema, assim, que a minha vida toda eu trabalhei com as pessoas. Todo paciente, toda pessoa que sempre chegou para eu atender, eu sempre olhei o todo, né? A família, a origem, de onde é que essas pessoas vêm. E já temos muitos pesquisadores aí, né, antigos, comprovando que nenhum ser humano nasce sozinho. Você já sabia disso? Todos nós viemos de uma família, hein? A gente vem de algum lugar. Então, muitas histórias e muitas confusões e muitos conflitos, muitas dores profundas da alma humana, tem sempre um lugar de onde veio aquilo. Todo tipo de doença física, mental, psiquiátrica, inclusive, emocional, tem um fundo, né? A gente diz, tem sempre um fundo, tem sempre algo que antecedeu aquela doença, né? Tem inúmeros sintomas que nós não aprendemos a identificar. Então, dentro da psicologia profunda, nós sempre nos preocupamos em olhar a origem das coisas. Chegamos à conclusão que só curamos, só organizamos quando conseguimos nos aproximar da origem, chegar o mais perto possível de onde é que surgiu aquele conflito. Então, cada vez mais podemos identificar, orientar, organizar as pessoas ou ajudá-las a organizar suas dores mais pungentes e mais profundas quando vamos atrás dos componentes que originaram. Oi, Cleia! Estamos falando aqui um pouco de medicina, hein? Boa noite, querida. Medicina emocional, né? Cleia, que é médica, aí tá chegando aí, pode me confirmar algumas coisas que a gente vai estar falando hoje. Então, nosso tema hoje é: será que você faz igual a sua família? Hein, Cléia, vai me contando aí. Todo mundo que for chegando pode me contando. Será que nós fazemos igualzinho a nossa família? Será que a gente vive as mesmas dores da mãe, de uma avó, do pai, de um avô, de uma tia? Quantos de nós, e vocês podem me confirmar aí se eu estou falando bobagem, quantos de nós juramos de pé junto que a gente não vai viver nada daqueles dramas, daquelas coisas que as pessoas estão vivendo e que a gente vai fazer de um tudo para ter uma vida mais organizada, melhor, e lá na frente, a Cléia falando que ela faz, mas está mudando. Pois é, né, Cléia? A gente vai falar disso hoje. Mudar não é tão simples assim, não, né? Eu não quero virar a página e vou fazer diferente. Mudar implica em se conscientizar do que é meu e do que é do outro, né? Beber na fonte da família, com respeito, com reverência, e procurar um caminho de autoconscientização para curar as feridas e as dores e caminharmos livre. Então, hoje o nosso tema as pessoas têm me pedido, eu andei um pouco afastada aí, mas por questão de trabalho mesmo, né? O Rafa, você faz uma live falando sobre isso, porque ainda é tão confuso. A gente vive numa modernidade, né, Cleia, para todos que estão aqui assistindo, a gente vive numa modernidade vivendo o tempo presente, né? Não, porque falaram Eckhart Tolle e tantos outros filósofos e psicólogos que a gente tem que deixar o passado para lá e viver o tempo agora, o tempo presente, porque só temos o presente para viver e que nem o futuro existe, né? Eu, inclusive, sou uma das grandes orientadoras das pessoas. Pois é, mas aí não é viver o presente como se não tivesse um passado, como se nada tivesse
É como se a gente não tivesse vínculo nenhum com o passado, viver só daqui para frente. Não é tão simples, hein, gente? Claro que eu sempre vou orientando todos vocês assim, não vamos ficar carregando a carriola do passado sem sentido. E nós só descobrimos se estamos fazendo igual a nossa família, se estamos carregando histórias deles, quando nós paramos para olhar. Eu gostaria tanto, viu, Rafa? As pessoas me dizem assim: eu não tenho nada que ver com as histórias do meu pai e da minha mãe, porque do meu avô, da minha tia, da minha bisavó, da minha avó, porque eu já tenho muita coisa para fazer agora. Mulheres contemporâneas, acordem, por favor. Pode encaminhar, viu, Cleia? Mulheres e homens, né? Pessoas da modernidade, principalmente. Vou tocar num tema que é bombástico. Nós estamos vivendo um tempo líquido, vida líquida, sentimentos líquidos, emoções líquidas, tudo muito rápido, exatamente como é a internet. Lê do engano. Não é nada disso, gente. Estamos vivendo o tempo da modernidade, nos apropriando de muitas coisas boas que a modernidade trouxe, inclusive a internet e esse acesso que a gente tem no mundo todo. É um grande facilitador para vários processos, para muitas curas, para muitas pesquisas e para muita coisa boa. Porém, não podemos esquecer que viemos também de um tempo lá atrás, tá? Que não se tinha tanta modernidade, e independente da modernidade atual ou da não modernidade lá atrás, todos nós viemos de um lugar da família. Ai, Rafa, mas olha, eu sou adotiva, não quero nem saber. Ou, eu tenho um filho adotivo, viu, Rafa? E ele nunca quis saber da família de origem, eu também não, o que importa daqui para frente. E aí, esses dias eu ouvi de uma pessoa muito querida minha assim: olha, eu adotei uma criança porque eu não pude ter filhos. Quero tocar nesse ponto bem interessante, porque se vocês que estão aqui não viveram isso, vocês podem ajudar outras pessoas a entenderem, né? Então, essa pessoa... Hoje eu quero trazer alguns cases, e só para atalhar um pouco o que hoje eu vou contar, e também fiz uma provocação, deixando aberto para quem quiser fazer pergunta para mim, pode se inscrever aí, e também, se a gente conseguir, daqui um pouquinho, eu coloco vocês no ar, e aí a gente vai respondendo algumas perguntas mais do cotidiano, né, das histórias de vocês. Mas a história que eu quero contar, um pedacinho agora, então essa pessoa me procurou e falou assim: olha, eu tenho um filho adotivo que eu dei tudo, Rafa. Eu e meu marido demos amor, carinho, mimo em excesso, até talvez. E quando ele era criança, e ele não sabia que era adotivo, depois de um certo tempo que soube, mas sempre foi muito organizado isso entre nós. Mas desde pequeno que ele me dizia assim: olha, ele não podia ver um caminhão na rua. Ele falava assim: ai, mamãe, papai, quando eu crescer eu vou ser caminhoneiro. Por quê? Eles viviam muito distantes, sabe, dessa realidade do que ser caminhoneiro. Deram assim, tudo a pão de ló, uma vida com escolas particulares, bons médicos, uma vida socioeconômica boa. E aquele menino ia mal na escola, não queria muito saber de estudar e dizia assim: quando eu for grande, eu vou ser caminhoneiro. E esses pais nunca souberam nada, nada da família de origem, né? Da família lá da família de origem. Eles adotaram no hospital e tudo bem. Passado um tempo, falece o marido dela e ela continuou criando esse filho e, pasme vocês, ele realmente não foi repetindo, até entrou numa faculdade, mas não quis fazer. Passado um tempo, ele se envolveu com uma transportadora. Dizer isso para você, tinha grana, sabe? Assim, tudo que os pais deram, ele construiu uma carreira bonita tal, e comprou uma transportadora com vários caminhões, viajando, fazendo trabalho pelo mundo, né? Viu? E Cleia, vou contar essa história linda. E o que ele mais gostava, isso é uma história verídica, tá, gente? O que ele mais gostava era na lida ali com os caminhoneiros. Uma empresa top, uma empresa de sucesso, onde ele era o dono, presidente e tal, mas ele dizia sempre para os pais: eu gosto muito dessa lida com os caminhões, com as pessoas e tal. Era mais forte do que ele isso, né? E aí ele começa um movimento assim de muito descontentamento, não consegue
colocar a empresa para rodar, coloca outras pessoas, é roubado dentro da empresa, tal, até que ele foi perdendo tudo, entrou numa falência gigante. A mãe ele já era casado, tinha filhos e tal, e ela era viúva já. E ele entra numa falência, devendo, pasmem vocês, bom, resumindo a história, ele ficou com um caminhão, parece conto de fadas, mas conto de fadas tem a ver com a realidade, né? Ele ficou com um único caminhão e passou a fazer transporte, sabe assim, transporte de carga, transporte disso, um rapaz que foi um empresário próspero e nunca, ela ficava assim com aquele ponto de interrogação, mas não entendia nada disso de padrão familiar. Passado um tempo, ela volta lá para a cidadezinha onde ela tinha adotado ele e tal, e vai conversa com um, conversa com outro, né? Até que chegou até ela, que a mãe biológica já tinha falecido, mas que ela tinha tido ele com um caminhoneiro. Uma pessoa, um ser humano, né? Mas ele era caminhoneiro. Ai, gente, parece conto de fada, Rafa. Não, essa é a realidade. Aí a gente vai dizer o quê? Que isso é maldição, que esse rapaz fez tudo errado? Não, existiu algo mais forte dentro do sistema familiar que o conduziu para essa memória que ele não sabia nada, ninguém da família sabia, tá? Então, eu tô contando, assim, dentre inúmeras histórias aí que eu atendo, né? Tô contando para vocês algo que parece fantasioso, que parece fantástico e não é. Uma grande prova de que nós viemos de algum lugar e que a ignorância, a inconsciência, eu não sabia, ignorância nesse sentido, eu não sei nada daquela história da minha origem, isso pode... Eu não sei nada, vou ver a história dos pais biológicos. Não, dos pais adotivos, né? Eu mudei. Eu não sei nada dos pais biológicos, vou viver só as histórias dos pais adotivos, mas não é assim, gente. Então, eu tô contando para trazer até, parece uma coisa fantasiosa para vocês, a força do nosso sistema familiar. Querendo ou não querendo, a gente vem de um lugar e essa força do sistema familiar, ela é determinante sempre para o meu destino, tá? Positivamente ou negativamente. Porém, eu e todos os meus mestres aí que eu venho estudando, que eu já estudei, nós dizemos assim, quanto mais consciência você tiver, ou você buscar da sua vida, da sua trajetória, mais a oportunidade você tem de caminhar de uma forma mais organizada, tá? E dentro dos estudos da psicologia profunda, da psicologia ligada a essa questão genética, nós vamos observando assim muitas histórias e muitos casos de rememorar, sabe? A memória emocional, ancestral, ela vem e faz como que eu posso dizer para vocês? Ela vai dando continência àquilo que a gente vive no tempo presente. Então, quer ver uma coisa? Eu falo muito assim para as pessoas. A pessoa fala assim, Rafa, mas eu não sei nada da minha família, eu só convivi assim, nunca ninguém me contou nada, já morreu todo mundo. Como é que eu vou entender isso que você está falando de psicogenealogia, de genossociograma, de genograma, se eu não sei nada da minha família? Precisa não. Claro, quanto mais você souber, olha o que eu estou falando, quanto mais consciência você tiver, mais você vai poder resolver as suas questões. Mas quando a pessoa não tem informação nenhuma da família dela, nós vamos olhar com mais... A gente vai fazer uma radiografia mais aprofundada. O que é que está te acontecendo agora? Nesse momento na sua vida que te impede de seguir, que te impede de ter uma vida mais tranquila, de fluir, o que está te impedindo? Aí nós temos como ir ao encontro dessa grande e profunda pesquisa, tá? Eu ficaria aqui à noite contando inúmeros casos para vocês, mas olha, eu até fiz uma colinha aqui para lembrar, né? Porque são muitas histórias que eu atendo. Hoje, cada vez mais, nós vamos vendo na contemporaneidade mulheres que estão escalando, né, Cleia?
E as doutoras aí, amiga da Ecléia, que estão aí, né? A gente estuda pra caramba, a gente faz um monte de curso, mestrado, doutorado, vamos fazendo carreira docente, vamos trabalhando muito. E aí tem algum nó, alguma coisa, ou é financeira, ou é amorosa, ou é afetivo, ou é relacionamento também profissional. Sempre tem um perseguidor, sempre tem um predador, sempre tem alguma coisa que me derruba ou que me faz mudar de lugar, ou que eu perco a força. Uma das coisas que eu sempre vou ensinando todos vocês, preste atenção nos sintomas do seu corpo, nos sintomas emocionais, nos toques que a sua alma dá. Ai, bem-vindas, viu, Cléia, turminha aí da medicina. Maravilha, viu, vocês que são médicos, que estão se aprontando aí para a medicina, poderem entender esses meandros da alma. Né? Vocês cuidam do corpo, mas o corpo, sempre vou dizendo para as pessoas que a maior incorporação que nós podemos ter, sem esse viés, né, espiritual, religioso, é a alma que está dentro do corpo. Ó, vocês aí, a turminha da medicina, precisa se apropriar desse conhecimento, sabe? Vocês cuidam do corpo, das doenças graves do corpo, mas no corpo tem uma alma, né? Tem uma alma lá dentro. E a nossa alma é que carrega as memórias dos nossos ancestrais. A gente tem pesquisa linda em psicogenealogia, em genética. Da onde é que vem, hein, Rafa, essa memória? Tem um órgão lá que guarda a memória? Olha, o que a gente vem se aproximando mais ainda, meninas aí da medicina, é algo que vem lá pelo cordão umbilical, algo da memória ancestral, um campo de energia, tá? Essa é uma história assim, muito profunda para contar. Numa live não dá, né, gente? Depois a gente pode estar falando sobre isso. Então, a gente já tem muita comprovação dentro da psicogenealogia de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, da galera toda estudiosa, caminhando por trás dessas memórias, atrás das memórias, trazendo informações. A gente tem uma galera maravilhosa, muitas escolas francesas, italianas, e no Brasil também está ficando bastante forte esse estudo da ancestralidade, que sempre existiu na medicina, né? Vocês que são médicos, aí, que doença é essa? Qual é o teu sintoma? Qual é a sua doença? Alguém da família já teve? Quem são as pessoas e tal? Eu sei que vocês têm essa prática de busca, né? Que nas outras profissões as pessoas não fazem isso, elas esqueceram. E nós que somos da psicogenealogia, a gente fala que é importante você conhecer o todo, o universo daquele paciente que chega. Ele não está trazendo só aquele sintoma, só aquela dor. De onde é que vem essa dor? Ó, vou contar até para vocês agora, não sei se ela vai estar aí na live, essa pessoa hoje me ligou, a gente conversou um pouco, ela mora fora do Brasil, ela já foi paciente minha lá atrás, muitos anos e tal, me procurou porque ela está num momento importante da vida dela, 50 a mais, né, mais de 50 anos, eu conheço detalhes da história dela, ela foi morar em outro lugar, fora do Brasil, e tudo caminha para tá tudo ok, vida amorosa, trabalho e tal. E aí ela me fala de um medo, uma coisa assim, porque ela tá num país que precisa de visto, nos Estados Unidos e tal, né? Você vai precisar porque ela não é cidadã europeia, né? Americana. Então ela foi me contando assim que vai dando medo, né? Um pavor, uma coisa, assim, uma sensação de aprisionamento. Eu ainda falei para ela, pelo que você tá me contando tal, tô percebendo assim uma coisa de aprisionamento. Porque eu tô muito distante da minha família, tá, lá. E aí a gente conversando, eu fiz uma pergunta para ela, qual é o ancestral teu? De onde é que seus ancestrais vieram? De tal país, lá. Vieram para o Brasil para uma vida melhor. E o que aconteceu com eles? Eles batalharam pra caramba, imigrante e tal, tiveram uma vida difícil, mas prosperaram dentro de uma normalidade assim mediana. E eles voltaram para o país deles? Não, nunca mais ninguém voltou. De todas as pessoas, só ela que acabou indo fazer essa vida fora. Eu falei para ela, será que esse medo, essa angústia, porque não tinha motivo, sabe, esse motivo real ali, para essa angústia, esse medo, esse pavor, uma sensação de perda, de que ia ficar prisioneira e tal. Bom, a gente caminhando, cheguei a essa hipótese, né, essa grande primeira hipótese de que
aquele susto, aquele medo, aquelas angústias podiam estar ligadas à ancestralidade, a histórias vividas por seus ancestrais. Ai, meu Deus, isso é muito louco, né, Rafa? Como é que a gente descobre isso? Aí a gente pega um primeiro dado e vai para uma pesquisa mais profunda. Não é achismo, tá, gente? Falar da nossa ancestralidade não é achismo, é realidade. A gente vem de um lugar físico que é pai e mãe, né? E que também tem pai e mãe, e assim caminha a humanidade lá para trás, né? Então, trouxe isso para contar para vocês, assim, o que é esse pavor na alma daquela pessoa sem um motivo concreto, real. Pode ser, sim, quando a gente caminha dentro dessa pesquisa psicogenealógica, pode ser algo que a ancestralidade viveu, alguma angústia, alguma dor que ficou bem parada aí no meio do caminho, que aí um descendente vai carregar. Então, a nossa live hoje, assim, será que você está fazendo igual a tua família? Quais são as histórias que os seus ancestrais viveram e que você pode estar vivendo igualzinho, só que com outra roupagem? Pode alguém aí me contar alguma história sem entrar em todos os dramas, né? Sem ter que se identificar? Vocês podem ir escrevendo aí que eu vou respondendo também, né? Por que a gente está falando disso? Que loucura é essa, Rafa? Esse trabalho que eu realizo, que várias pessoas realizam, a gente fala que está dentro da psicogenealogia, que é a psicologia com toda essa parte genética, né? De onde que a gente veio, do gene aí de pai e mãe, né? Da genética familiar. Dentro desse trabalho, que não é achismo, tá, gente? Nós utilizamos uma ferramenta incrível que é o genograma. Todo mundo sabe o que é o genograma? Genograma é a árvore genealógica. Linda, né? Desenhadinha ali, pai, mãe, avô, tataravô, a gente, os irmãos, os filhos e tal. Pois é, além dessa grafia, nos interessa, viu, Clé? Além dessa grafia, desse desenho da árvore genealógica, nós vamos trabalhar as emoções, os relacionamentos, as histórias, e a gente chama isso de genossociograma. O genossociograma é a árvore genealógica recheada de histórias. O genossociograma traz os dramas, os acertos, as tragédias, os crimes, as mortes, os suicídios, os dramas. Nos interessam os dramas que a sua família viveu, que a sua ancestralidade viveu, e que numa roupagem diferente você pode estar conectada com isso. Como é que eu herdo questões da minha ancestralidade? A gente fala que é algo assim compulsório. Você não dá para garantir, não dá para ter certeza quem é que vai captar ou conectar algum drama para ser revisto naquela geração atualizada, tá? A Icléia está falando aqui, ajuda muito a entender muitas coisas que acontecem conosco hoje. Sim, sim. E olha, vou falar uma coisa para vocês. No Brasil, a psicogenealogia vem ganhando um corpo grande, né? Eu já trabalho com isso há muitos anos e eu estou bem feliz assim dessa pesquisa cada vez mais forte dentro de todas as áreas para que nós possamos nos desvencilhar daquilo que não é nosso. Com respeito, com reverência, com gratidão, mas a gente precisa desemaranhar, se desenroscar daquilo que é história lá de trás dos nossos ancestrais, tá? Outra história também que eu trouxe eu quero trazer histórias verídicas, né, sem dizer para vocês quem são as pessoas, para que vocês compreendam mais e para que eu não fique aqui dando aula teórica, tá, gente? A aula teórica eu dou no meu curso. Aqui é para a gente ir falando sobre isso e eu também posso ouvir os dramas de vocês para poder ajudar. Mas uma outra história que me contaram esses dias, né? A Maria, a Joana, a Sônia, tantas pessoas, homens e mulheres, mas uma outra história que uma pessoa me contou assim, olha, Rafa, eu tive um relacionamento positivo com os meus pais, um pai super positivo, super provedor, que cuidou da família, que deu tudo do bom e do melhor para nós, para os filhos, né, para os meus irmãos, para minha mãe, ele sempre foi o grande cara. E então tem um modelo super positivo do meu pai, nunca vi grandes dramas dentro de casa, nunca teve violência, né? Já vou ler aqui, viu, Clé?
E eu não consigo me fixar na profissão. E aí você vem com esse papo furado, ficou comigo, que eu não tomei a força do meu pai. Porque carreira, profissão e para o mundo lá fora é energia paterna. É mesmo, energia do masculino. Já explico melhor para vocês o que a gente herda do feminino, o que a gente herda do masculino. E como é que você está me falando uma coisa dessa, hein, Rafa? Porque ela me procurou por questões de trabalho, ela nunca consegue se fixar numa carreira, uma hora ela quer uma profissão, depois ela quer outra. Ela já estudou, fez 3 faculdades, mas ela não engata, sabe assim? A vida amorosa até que tá ok, mas a vida profissional, a grande reclamação dela, né? E aí, ela me conta de um pai super positivo, real. Ah, Rafa, mas daí na ilusão da cabeça dela, não. Histórias concretas que ela trouxe, que nós duas, inclusive, definimos que ela tem um pai super positivo. Então, por que é que essa mulher não consegue se organizar no trabalho, na vida profissional dela? Alguém aí tem um palpite? Já vou ler os seus exames aí, Cléia, já vou falar sobre isso. Pois é, né? Qual é o palpite? Qual é a realidade dessa moça, dessa mulher? Pai muito positivo, não te empurra para o mundo. Qual é a herança dela? Ela está herdando uma memória positiva desse pai, que o pai é super bom e tal. E o pai vem de uma história, gente, lá atrás, de um drama gigante, onde a mãe ficou viúva com os filhos tudo pequenininho, ele assumiu o lugar do pai, ele foi o provedor da mãe, dos irmãos, então ele criou esse looping da mãe, dos irmãos, depois da esposa, das filhas, ele era um homem muito vigoroso, ele é um homem muito vigoroso. Mas o que é que ela não se apropriou? O que é que ela não ganhou? Liberdade para ir para a vida, para ir para o mundo, para fazer da forma que tem que ser o adulto não adulterado. Ai, tá bom, você tá falando de memória positiva. Assim, ela tem uma memória super positiva, mas ela ficou agarrada e apegada nessa memória do pai, nessas coisas boas que o pai sempre deu. Então, ela vai e volta como se ela não pudesse sair para a vida lá fora, para o mundo, e há um medo inconsciente de perder o lugar que é dela, de perder o seu lugar de direito. E aí, claro, ladeira abaixo, não dá para eu contar tudo para vocês, mas a gente vai buscar na árvore genealógica dela histórias ancestrais, mulheres que foram violentadas, vitimadas, que não tiveram nada na vida. Que padrão é esse que ela também está num sofrimento, sendo que ela teve um pai positivo? Aí a gente vai olhar tudo lá para trás para saber onde é que ela está emaranhada, onde é que ela está enroscada. Ó, para quem tá chegando agora, pode ser um pouco louco isso que eu tô dizendo, né? Mas são histórias muito profundas que a gente vai numa pesquisa psicogenealógica, tá? Mas não vou perder o fio aqui, deixa eu ver. A Ecléia tá falando aqui que no caso dela, ela trabalha com exames e que muitas vezes retrata sofrimentos de pessoas. Sim. Inclusive, assim, para vocês que estão aí da medicina, toda a história, né? Todo sintoma, ele tá falando do clã. Ele está falando, porque aquela pessoa que vocês atendem, ela não é um braço, um câncer, um pedaço do corpo, ela está vindo lá de trás, né? De algo que muitas vezes ela está carregando pelo sistema familiar dela. Eu tenho inúmeras histórias de doenças graves para contar para vocês, não vai dar para falar tudo hoje. Deixa eu ir hidratar, né, meninas? Senão não consigo falar. Mas contei a história dessa moça para vocês, falando desse pai positivo, para que a gente vá observando o quanto muitas vezes a gente fica só olhando para o agora, só o tempo presente, só aqui que interessa, só aqui agora, e tem algo que está lá para trás, tá? Dentro da história dessa moça, tem toda uma trajetória de um pai positivo, porém um pai desvalido da presença paterna também dele, quando a gente vai olhando na árvore, né? Um pai que não teve essa vigoridade, essa força, ele se torna um homem muito vigoroso, porém, todo mundo foi ficando cerceado, né? Como todos eles ficaram muito presos no clã, porque esse pai também não entrega ninguém para o mundo, já que ele vem de um lugar onde também ele não teve nada do pai dele. Louco isso, né? Estou mostrando para vocês um pouco do como a gente vai numa pesquisa
E numa observação, só que não é achismo, tá, gente? Em histórias concretas, a gente vai dentro da árvore com as histórias que a árvore genealógica pode nos trazer. Certo? Alguém tem uma pergunta para me fazer? Oi, Cléia, já que você está aí com a turminha, você ou uma das meninas da turma, alguém tem alguma história que acredita que está carregando da família, que te impede de seguir e de caminhar? Não tenho receio que o que a gente está conversando aqui hoje é bom para todos nós aprendermos o quanto a gente precisa estar mais no mundo de uma forma mais leve, né? E revisitar a nossa família, nós deveríamos aprender já na primeira escola nossa, tá? Já no início ali da vida, nós deveríamos aprender isso, né? Tanto bagunças do nosso sistema, apegos e dramas, se nós pudéssemos olhar antes daquilo estar cronificado num comportamento, no adoecimento na nossa vida, esse é meu sonho, tá, gente? Que as escolas, que a vida pudesse trazer essa ampliação, essa liberdade da gente poder revisitar antes, né? O nosso sistema. Alguém tem alguma perguntinha aí? A Ecléia está falando que acho que todos nós temos. Claro que nós temos. Mas eu estou só perguntando para vocês, deixando o grupo aí à vontade, se vocês têm alguma coisa específica, né, que quer perguntar. Outra coisa, assim, que eu venho recebendo muito, ao longo dos 40 anos aí de prática, né, que me conhece clínica, eu estava começando a falar das mulheres da contemporaneidade, né? Nós estamos trabalhando muito, muitas de nós estamos sustentando família, nos tornamos as vigoridades dentro do nosso clã e muitos conflitos, né, na vida familiar, entre os filhos, no relacionamento com o masculino. Se você está vivendo uma história assim, presta atenção no teu clã. Como ficar bem no pé das mulheres, tá? Como é que nós, mulheres, o que é que a gente recebeu do feminino, do nosso clã feminino, a respeito do masculino? Como é que a gente viu histórias da nossa mãe, da avó, da tia, histórias contadas das nossas bisavós, que nos fez criar força, vigoridade, luta, guerra, vamos à luta, levantamos todo dia, vamos trabalhar e sustentamos e tal. Mas se tem uma dor, uma confusão, uma bagunça, estamos olhando distorcidamente. Tá? Bem legal, né, Cléia, esse assunto. A gente está olhando com os olhos das nossas ancestrais. A gente está vivendo a serviço da nossa ancestralidade. Assim que a gente... Bert Hellinger, né, o grande mestre das constelações, ele fala, usa um termo, né, uma frase, estamos a serviço do grande sistema. Sim, todos nós somos... Bert Hellinger é sistêmico também, né? Então, nós estamos... a serviço de todas as mulheres do nosso clã, o que elas viveram e que, muitas vezes, isto gera um padrão distorcido, um padrão adoecido, um padrão onde as mulheres batem forte nos homens. Quando a gente vai na pesquisa do genossociograma, vamos olhando mulheres que foram violentadas, violadas lá dentro da nossa ancestralidade, né? Como se isso não acontecesse no tempo real, mas a gente está falando lá de trás. Guerra. Olha, a gente nem precisa ir tão longe. Essa guerra que está acontecendo agora, estava assistindo, lendo umas matérias sobre a violação das mulheres, o estupro, sexo não consensual, né? No século XXI, tá, gente? Na guerra.
Então, quando a gente vai falar de ancestralidade, o que é que tem lá no nosso sistema que as descendentes criaram uma força contrária a essa violência. Até aí tá tudo certo, né? Ninguém precisa ficar lá vivendo a bagunça do passado. Mas aí de que forma as descendentes criaram essa força, essa vigoridade contrária, ou seja, aprendemos a bater forte no masculino. Então, mas o que acontece na atualidade? O que a gente está tendo no tempo presente? Mulheres muito trabalhadeiras que vão lutando, mas que perdem energia, que estão doentes. Burnout, então, né? Vocês que são da medicina devem ouvir assim que nem água com açúcar. Eu tenho burnout, sabe? Esses dias eu ouvi nas pessoas como se fosse assim, tomando uma limonada. Eu tenho burnout. Por isso tem burnout, né? Que é queimando a cabeça. Porque eu trabalho, faço isso, blá, blá. Eu tenho burnout. Da mesma forma, eu tenho transtorno bipolar, né? A gente volta e meio eu fico louco com essas coisas. Porque é como se fosse uma normose. E é uma normose, né? Uma neurose coletiva. Então, é isso que a gente precisa olhar. Não é essa força que nós temos para o trabalho, é maravilhosa, magnífica, mas os adoecimentos emocionais e físicos e doenças gravíssimas virou, assim, algo muito preocupante. É uma questão até de saúde, né? Saúde pública, mental, saúde do planeta, vou dizer assim, né? Precisamos ir atrás de saber, de pesquisar o que aconteceu, que memória é essa que eu estou carregando da minha ancestralidade a respeito das bagunças que aconteceram lá atrás. Ô Rafa, para que eu tenho que ficar mexendo no vespeiro, né? Às vezes você me procurou, você vai mexer no vespeiro, né? Para que tem que mexer no vespeiro? Para curar o que você está sentindo agora, para curar os seus emaranhamentos de agora, para curar o caminho dificultoso que te impede de fluir. A gente está vivendo, nós precisamos ir atrás de uma grande e profunda cura, não para ser feliz, nessa felicidade imaginada que as pessoas fazem feliz para sempre, não, para aprender a lidar com a vida como ela é, olhando para a vida de uma forma positiva, porque nós vamos deixar para a nossa descendência aquilo que a gente construir agora. Tá? A tal da semente, né? Depende do que eu quero semear. Tanto que a gente fala assim que uma pessoa que se cura dos dramas familiares, ela de alguma forma, como nós somos uma cadeia, uma teia, né? Tudo emaranhado, todo mundo enroscado a tudo, uma pessoa é como o efeito dominó, né? Ela vai em busca de melhoria, de cura do sistema dela, isso vai uma reação em cadeia esbarrando também nas outras pessoas. É sempre a minha crença, e não é uma crença vazia não, viu gente? É uma crença conectada com muitos estudos e com muita profundidade. Eu sou aquela que estou sempre cavocando para que a gente procure, para que a gente vá na raiz das histórias, ter essa coragem. E vocês que estão aí na medicina, e mesmo quem não está, qual é o sofrimento teu? Né? Eu até escrevi aqui para provocar vocês, que vocês sabem que eu adoro. Umas frases que eu ouço muitas pessoas me perguntando, eu vou criando. O que te impede de seguir o teu destino? Onde é que a tua vida não flui? Perguntas que você pode começar a se fazer, né? O que você conhece sobre a sua família? Nada? Corre, deve saber que tem alguma coisa lá para trás, né? O que você traz em você que não ficou resolvido pelos seus ancestrais? Pois é, tudo bem, né, gente? Vocês estão com dúvida, vão me escrevendo aí, né? Olha, dentro dessa grande pesquisa da psicogenealogia, temos inúmeras mestres, Anne Ancelan, né, uma francesa, as doutor que eu estudei com ela lá na faculdade, 40 anos e tantos atrás. Elas foram grandes mulheres pesquisadoras que sempre atenderam famílias, né? Inclusive, a doutora Anne Ancelim, médica, oncologista, ela começa a perceber muitas doenças nas crianças que tinha alguma coisa lá na família. Ela não era psicóloga, gente, médica, como vocês que estão aí.
E ela começou a perceber assim, muitas doenças repetitivas. Uma criança tinha um câncer, uma avó tinha tido, ou a mãe lá para trás. Então, ela se interessa muito por histórias familiares, a doutora Nancelan. E daí ela vai estudar depois profundamente psicologia, né? Para quê? Para chegar à conclusão, aguenta, gente, que eu já vou ficando rouca. Não conclusão, né? Ela vai fazendo todo um estudo muito profundo das histórias lá de trás, de coisas que os nossos ancestrais não resolveram, de segredos, de coisas que ficaram pelo meio do caminho. E lá atrás, a Françoise Doutor, também uma psicóloga, psicanalista francesa, antiga, hein, gente? Eu tenho 40 anos de formada, né? Eu já estudei lá no segundo ano de faculdade. A Françoise Doutor, que foi a psicanalista que mais entendeu sobre as crianças naquele tempo, e ela ainda é reverenciada até hoje, tem escolas que têm esse nome, o nome dela, mas Françoise Doutor usava muito uma frase assim, que tudo aquilo que fica calado numa geração, escondido, escamoteado, as crianças vêm trazendo informação. Que é quando nós, psicólogos, sugerimos o brincar, né, dentro do consultório, os desenhos, né, a ludoterapia, é o psicólogo infantil, né, os desenhos, muitas coisas que as crianças representam, elas estão contando histórias antigas, histórias do nosso clã, histórias da família. Como, hein? Elas são médio, vidente? Não, tá no DNA, gente, DNA emocional, tá? Como a criança ainda não tá presa a regras, normas e tal, ela flui com muito mais rapidez. E as crianças contam os dramas do papai e da mamãe, tá? É uma coisa que eu sempre batalhei dentro da terapia, viu, Oi, Célia? A criança está contando, não adianta ficar enganando as crianças porque elas estão captando o inconsciente familiar. A criança tem um acesso muito rápido e imediato ao inconsciente familiar da família pai e mãe, da família ancestral, tá? E o meu mestre, que é Jung, né, que todo mundo sabe aí, ele também sempre foi estudar profundamente histórias da família dele, ao ponto de dizer assim, a psicoterapia ela não resolve não, tudo, não alcança, né? A psicoterapia não alcança porque muitas linhas da psicologia não vão lá para trás, não vão daqui para frente, né? Vão tirar o sujeito do sofrimento, do drama, da dor de agora. Então, essas mestres, que são as mestres da psicogenealogia, elas foram profundamente estudar histórias familiares. Profundamente estudaram. E olha que louco, né, gente? Um tempo da nossa modernidade que isso foi se deixando meio que de lado, porque vamos resolver o conflito agora, vamos resolver a doença agora, a dor que está vivendo agora, sem a gente aprofundar o que é aquele sintoma, ou aquela doença, ou aquele desequilíbrio psiquiátrico, o mental está contando. Nós estamos vivendo um tempo de muito medicamento, tá? Medicamento, eu sou contra, quem me conhece sabe disso, você tomar por tomar, né? Um remédio que é para depressão, aí você já fica na dependência. Você tem que tomar se você tiver caído numa cama que você não levanta. Eu falo sempre que o remédio para depressão só para te tirar da depressão endógena, que te joga na cama, que te tira força, né? Pois é, mas infelizmente a gente sabe que depois aquilo ali cria uma dependência. E os remédios também, eles obnubilam, né? Que a gente fala, eles fecham a consciência, né? Eles fecham a oportunidade da gente ficar mais consciente. Então, trazendo para vocês isso, né? Um chamado para o tempo da ancestralidade, ele está muito atual na nossa vida, tá? Tá acontecendo agora conosco histórias que lá atrás já aconteceu. Porém, nós não temos informação e não sabemos fazer essa leitura. Tá? Quero muito, que bom que tá aí, Cléia, viu, querida? Ainda bem que você trouxe essa galera aí. Vocês, né, você tá falando que muitos jovens tomando ansiolítico, muito. Olha, esses dias uma pessoa me procurou porque a criança de 7 anos está tomando Ritalina. Falou, eu já sei que você vai me dar uma bronca, Rafa. Toma uma bronca. Como é que você tem coragem de deixar a tua criança tomar Ritalina aos 7 anos de idade, gente? Pelo amor de Deus, a gente já sabe, em inúmeras pesquisas, que Ritalina, que é para o TDAH, né, vai trazer para o sujeito lá na adolescência
se torna usuário de droga, já vai se tornando uma drogadição na criança, tá? Porque aí o cérebro, a mente, o comportamento, né, só acalma com aquele remedinho lá da Ritalina. Eu sou contra. Eu sou contra mesmo, porque eu acho que a gente tem que pôr o pé no chão e olhar para uma realidade agora, atual, e vamos lá para trás ver o que está acontecendo lá atrás, tá? Então, o meu chamado sempre vai ser esse, né, gente? Vamos aprofundar, vamos olhar, vamos estudar. E cada vez mais, né, eu vou contando para vocês, grandes descobertas nós fazemos quando a gente vai olhando para aquilo que já aconteceu antes. Quer descobrir coisas? Onde é que está a cura, hein, Rafa? Todo mundo fala assim para mim, você não tem remedinho para cura? Tenho sim, vai procurar a história lá da sua família que está lá atrás. Tá? Tem coisas que aconteceram lá atrás. Ah, mas espera aí. Você está falando então que família só traz desgraceira? Quem falou isso? Não estou falando nada disso. Mas o maior aprendizado que nós podemos ter é beber numa fonte. Qual é a primeira fonte dos seres humanos? É livro? Caderno? Pai e mãe. Por isso que a gente nasce e fica com eles, né? Os bichinhos tem que leva todo mundo embora, né? Os bichos vão embora porque ninguém pode ficar cuidando de tantos, né? Mas nós, seres humanos, não. Por isso que a gente é mamífero, né? A gente fica ali, ó. Isso mesmo, Ciclete. Entender a situação de cada pessoa. Para você que é médica, né? Maravilhosa. Para vocês que são da medicina, eu acho assim que dá um descanso incrível, um alento, uma oportunidade quando vocês puderem olhar para aquele sujeito que está na sua frente e olhar através dele. Né? Tem uma frase lindíssima de Jung, que eu sempre estou repetindo, que ele fala assim, ele é meu mestre, né? Um dos, né? Mas o meu predileto é Jung. Ele diz assim que para todos nós que somos terapeutas em todas as linhas, né? Quando estiveres frente a frente a uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esqueça todos os títulos e todos os estudos e tudo que você já estudou sobre comportamento humano e olhe para aquela alma que é tão humana quanto a tua. Ali acontece uma química, né? Ele era um grande pesquisador da alma humana, Jung. Ali você tem respostas, porque você está olhando através da voz, da fala daquele sujeito, você está olhando para dentro dele. E dentro daquele sujeito mora a nossa ancestralidade, gente. Dentro da gente mora a nossa ancestralidade. Então, para vocês que são da medicina, tá perdido, não sabe não o que está acontecendo com aquele sujeito, com aquele paciente, com aquela pessoa que chegou para te procurar, com o seu cliente. Olhe através dele. Vai pesquisar a família, pesquise ali, tem oportunidade. Então, quero contar para vocês também que eu, diante da minha paixão, né? Porque minha paixão é por pessoas, eu estou criando um primeiro curso. Eu ainda não estou divulgando tudo, tá? Vou dar uma palhinha hoje para formar terapeutas sistêmicos e emocionais. Porque, gente, tenho só 40 anos aí de prática clínica e uma reunião de muitos estudos e muitos mestres e uma gama muito grande de estudos sobre e para o ser humano que eu pretendo deixar o meu legado aí para o povo, né? Eu não quero saber de escrever livro, ficar escrevendo um monte de coisa não, como as pessoas falam, Rafa, você não vai escrever um livro? Eu não sei. Eu quero muito continuar inspirando vocês a cuidar de pessoas. Eu gosto dessa prática, dessa coisa, sabe assim, de pegar na pegada, né? Eu brinco muito. Eu não vou ficar presa no escritório escrevendo livro, não, gente. Eu quero que eu possa inspirar vocês a olhar para o ser humano mais profundamente, né? Então, estou criando essa metodologia agora. E aí as pessoas me perguntam, mas vem cá, quem que vai poder fazer seu curso? Todo aquele que gosta de ser humano, que gosta de entender. Eu não quero não precisa ser psicólogo nem médico. Pode ser qualquer pessoa que queira desenvolver o outro. Qualquer pessoa que também está numa busca de autodesenvolvimento, de autodescoberta, que é estudioso. Oi, Lília, que está querendo aprender mais sobre o ser humano, vai poder vir fazer esse curso
né? Me sigam aí que eu vou depois estar dando as informações, porque eu quero muito formar analistas sistêmicos emocionais, pessoas que queiram olhar para as outras pessoas, que queiram cuidar de pessoas, que queiram olhar para as famílias das pessoas. E é lindo, viu, gente, quando a gente trabalha com essa questão de olhar para o nosso sistema. Tem também uma outra frase de Santo Agostinho. Eu não sou católica, religiosa não, viu, gente? Eu sou da pegada aí do ser humano, né? Mas Santo Agostinho é o cara aí que eu também admiro, né? E ele diz assim, que os mortos não estão presentes, né? Quem já morreu não está presente, mas que a alma do morto, né? Continua ali, a alma do meu ancestral. Continua presente aonde, gente? Na fotografia, não, dentro de mim, nas minhas células, nas minhas entranhas. No meu jeito, no meu comportamento, nós aprendemos a identificar a nossa ancestralidade só na compleição física, né? Eu mesmo puxei o cabelo do meu pai. A minha ancestralidade aqui é africana, hein, gente? Sou branca africana. Legal falar disso, né? Mas não é só na nossa compleição física, gente. É no comportamento, é nas emoções, tá? Então, bem diz Santo Agostinho. Eles continuam presentes dentro da nossa esfera, dentro da nossa vida. Então, todo aquele profissional que quer entender, que quer ajudar o outro a melhorar, ele precisa entender que esse sujeito tem uma longa trajetória, uma longa estrada. E outra coisa, que acho que antes da gente fechar a live de hoje, que eu sei lá se o Instagram vai me cortar, porque eu adoro falar, né? Outra coisa que a gente vai aprendendo nesse olhar da nossa ancestralidade, quando a gente revisita lá o passado, nós vamos entendendo que todas as pessoas têm um lugar. Não interessa se o sujeito é ladrão, é bandido, é estuprador, ele vem daquele clã. Se eu tenho na minha família alguém que não é muito certo das ideias ou que infringiu as regras e tal, não quer dizer que eu vou amar de paixão e vou ficar adoçando essa pessoa, mas eu preciso entender que aquele sujeito faz parte do meu clã. Então, dicas para vocês, muitos adoecimentos que nós vamos olhando aí é por exclusões. Fulano lá na ancestralidade lá para trás ou na minha horizontalidade, infringir uma regra, uma lei muito forte dentro do meu sistema. Eu preciso ir lá e ficar falando, passando a mão, passando pano limpo, né, como a gente diz para aquele sujeito? Não, mas eu preciso saber que aquela pessoa faz parte do meu clã. Faz. Tá? É uma prova de que todos os que vieram antes de nós têm um lugar. E que muitas bagunças nossas é porque a gente também está fora de lugar, não querendo, ou querendo ocupar o lugar daquele que foi excluído, ou não querendo ocupar o nosso lugar de direito. Um exemplo que hoje eu trouxe para vocês. Quem está chegando agora vai ficar gravado essa live, tá? Aquela família lá que o pai morreu antes e o filho assume o lugar. Oi, Zéza. O filho assume o lugar ali do comandante, da mãe, tal. Ali já tem uma informação para vocês que aquele homem ficou fora do lugar dele. Quando você assume o lugar do pai, você está fora do seu lugar. Ah, mas não, a gente não está falando que isso está certo ou errado, simplesmente é uma constatação. Você está fora do seu lugar. Quando você assume, você vira marido da mãe, fora do lugar. E aí a vida não vai ser fluídica para você, a vida vai ter vários emaranhamentos e várias confusões também lá na frente, tá? Então a gente só pode ocupar um lugar que é o nosso. E se eu estou distorcida de lugar, eu estou presa em alguma história lá do passado ou alguma história atual. Então, gente, alguém tem uma pergunta? Oi, Zéza. Alguém tem algum questionamento, uma não concordância ou uma concordância? Quer contar? Oi, Ana. Ana Flávia, quer contar alguma coisa aí para mim? Quer fazer alguma pergunta? Quer entrar ao vivo? Temos uns minutinhos aí. Se aproveitem de mim, por favor. Aproveitem, meninas. Façam perguntas.
Vou ficar aqui esperando um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter que desligar. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? Eu vou tentar, todas as quartas-feiras, dar esse minutinho aí pra gente falar. Acho que 20 horas fica bom? Todo mundo gostou desse horário? Para mim é um horário bom, tá, gente? Oi, Cléia, obrigada, viu, querida? Para mim é um horário legal, um horário bom. Vou tentar às quartas-feiras abrir um espaçozinho para a gente falar, para a gente conversar, para eu contar para vocês histórias também, né? E eu quero muito que vocês saiam daqui pensando nisso, né? Nós somos feitos de histórias, nós somos recheados das histórias da nossa ancestralidade, sabe? Então, que legal, Eclé, que você gostou do horário. Então a gente vai manter esse horário das 20. Quero ver se na próxima quarta eu faço. O que eu vou pedir para vocês? Escrevam para mim lá no Instagram, no meu WhatsApp do consultório e tal, pedindo temas ligados à família, tá? Sempre ligado à família, porque é minha praia. Temas ou contando um case, ou pode pedir ajuda, uma orientação. E, ó, já estão me desligando aqui, tá? Reconectando, acho que o Instagram já vai me desligar. Então, olha, quero muito agradecer vocês, um beijo enorme, um beijo grande. Essa live vai ficar gravada, já vou baixar para o IGTV. E chamem mais pessoas, tragam os temas, eu vou adorar estar aqui conversando com vocês. E essa informação, que é que você carrega, que é da sua ancestralidade e que está te impedindo de fluir, tá te amarrando de seguir, tá bom? Ó, Marizilda, prazer. Obrigada por todos, viu, Iclé, trazer a galera aí. E venham para o trabalho com genossociograma, para o trabalho de terapia sistêmica familiar que eu faço. Esse ano ainda estou fazendo aí, estou criando um curso também muito novo para vocês. E procurem o link aí no meu Instagram, no meu WhatsApp, que eu vou adorar ajudar. E estou disponível aí para o trabalho, para que vocês também possam se curar dos conflitos com a família, tá? Beijo grande, viu, gente? Boa noite. Obrigada.